continua em Brasília para falar da outra repercussão ainda dessa sexta-feira sobre a PEC que limita os poderes do STF. Nessa sexta-feira, em meio à troca de farpas envolvendo os magistrados e Rodrigo Pacheco, foi a vez do presidente do Congresso mandar um recado à corte. Repórter Bruno Pinheiro participa agora aqui do Jornal Jovem Pan. Bruno, boa noite para você. Qual foi o tom dessa nova declaração de Rodrigo Pacheco, hein, Bruno? O tom aumentou mais uma vez, viu, Tiago? Você uma ótima noite, aqui nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Ontem nós já vimos acompanhado uma resposta de Rodrigo subindo o tom realmente ali sobre essas respostas dos ministros da Suprema Corte, do ministro Gilmar Mendes, do ministro Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, que também respondeu alegando que essa PEC é uma ameaça para o judiciário. E hoje um evento em São Paulo, Rodrigo Pacheco aguardava os ministros da Suprema Corte, o ministro Zanin, ministro Nunes Marques e Dias Toffoli também. Acontece que eles não compareceram no evento de hoje, logo na parte da manhã, em São Paulo, na capital, um evento com diversas homenagens, uma cerimônia de honraria do judiciário, e os ministros não compareceram, alegando outros compromissos, e o ministro Nunes Marques alegou que estava se recuperando de uma cirurgia. Rodrigo Pacheco voltou a fazer um amplo discurso e reclamou sobre a reação do STF e foi inclusive aplaudido durante a sua fala. A reação foi absolutamente desproporcional e desavisada em relação ao que é o mérito dela. O que significa essa proposta de emenda à Constituição é que uma lei votada na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, sancionada por um presidente da República, ou seja, feita por dois poderes, não pode ser revista por um ato unilateral de um único membro do Poder Judiciário. É basicamente esta a lógica da proposta de emenda à Constituição. Ontem nós já havíamos acompanhado que Rodrigo Pacheco havia reclamado que essa reação dos ministros e que ele não iria aceitar ameaça de forma alguma vindo de integrantes da Suprema Corte. Agora aguarda se o assunto vai render do outro lado, lá no Salão Verde, na Câmara dos Deputados. Nas últimas horas, Arthur Lira já indicou para alguns aliados que não têm a expectativa de avançar ou de acelerar este ritual na Câmara dos Deputados, viu, Tiago? Bruno, e no meio desse conflito dos poderes, o presidente Lula agiu, o que ele fez, a repercussão também no Planalto? Repercussão imediata. Ontem, integrantes do STF, de acordo com informações, acabou jantando duas vezes. Jantando na residência oficial, no Palácio do Alvorada, e um outro encontro na residência oficial do Senado Federal de Rodrigo Pacheco. Só para a gente entender, essa repercussão foi rápida. Alguns reclamaram que o líder do governo, que é o senador Jacques Wagner, que também se juntou aos integrantes da oposição, não fez nenhum tipo de contato, nem mesmo com integrantes do Palácio do Planalto e nem mesmo lá com ministros da Suprema Corte. Lula, então, chamou esses ministros, entre eles o ministro Gilmar Mendes, o ministro Zanin, Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino do STF. Este jantar, que durou um pouco mais de 2h30 na residência oficial, e que Lula explicou o que realmente aconteceu. De acordo com informações, Lula explicou que essa indicação do voto do atual senador e líder do governo, Jacques Wagner, está longe de ser uma orientação lá do Palácio do Planalto. Explicaram o que realmente aconteceu. Assim que encerrou este jantar, este encontro, Alexandre de Moraes, de acordo com informações, chegou a ir até a residência de Rodrigo Pacheco, que estava muito incomodado com essa reação, reclamou muito sobre as declarações do ministro Gilmar Mendes, que também fez várias, respondeu de uma forma muito reta, muito dura, na verdade, se referindo sobre a reação do Congresso Nacional, e que foi uma conversa muito amistosa, na verdade, que ambos ali, Alexandre de Moraes e Rodrigo, explanaram os seus entendimentos sobre o que aconteceu. Ainda assim, essa repercussão hoje no evento em São Paulo. E aí, a
expectativa que agora é um final de semana, que na semana que vem, quando for retomado essas atividades no Congresso Nacional e também na Suprema Corte, a temperatura já tenha reduzido, tenha acalmado um pouco esses ânimos, já que esses encontros aconteceram na noite de ontem, na quinta-feira, horas após Rodrigo realizar o seu discurso respondendo os ministros do STF. Viu, Tiago? Jantaram 2 vezes. A gente espera então que de fato tenha acalmado toda essa discussão e vamos ver como será a discussão na Câmara dos Deputados. E quando que o presidente Arthur Lira vai colocar isso em análise ou discussão ou até mesmo em votação? Até já, Bruno Pinheiro de Brasília. Mais uma participação dos nossos comentaristas, Dora Kramer. A repercussão vai sendo cada vez mais forte, inclusive nessa sexta-feira, ex-ministros do Supremo se manifestaram, como Carlos Aires Brito, Celso de Mello, e teve até uma declaração do ex-presidente Michel Temer dizendo o seguinte, que a PEC não é motivo de conflitos entre o Congresso Nacional e a Corte, e que ao Judiciário cabe julgar. E mais uma vez, o presidente do Senado elevou o tom, falando que a reação foi desproporcional. Dora. Pois é, essa ferida está aberta, né? Há essa tentativa do presidente Lula de apaziguar os ânimos, até porque a preocupação do governo hoje é com a relação com o Congresso. Tanto é que inventou essa história de que o Jacques Wagner, de que o governo não sabia nada do voto do Jacques Wagner. Mentira, claro que sabia, mas não se pode dizer isso agora. Se é para apaziguar os ânimos, a versão tem que ser outra, ok. É do jogo do poder, o líder do governo, como se diz assim na gíria, matou no peito, disse que foi iniciativa dele, pronto, toca-se o barco. A questão agora é no Congresso, né? Porque o Rodrigo Pacheco, por mais que ele é super civilizado, aí só tem gente civilizada e experiente, tá? Então eles vão, conversam, mas o Rodrigo Pacheco fala em nome do Senado. E o Senado continua em pé de guerra, continua insatisfeito. E essa reação do Supremo pode ter sido um tiro no pé, sabe? Porque aquilo que ia para a Câmara com um ambiente assim de se deixar para lá, essa PEC, agora como a gente tem que ver se a Câmara não vai interpretar a reação do Supremo como um ataque ao Congresso e aí agir no modo retaliação, naquele modo que é completamente inadequado, mas enfim, é o que eu estou chamando de o novo anormal. Agora, Vilela, em relação ao Supremo, os ex-ministros do Supremo falam que é possível e quase certo, se essa PEC avançar no Congresso Nacional, os ministros podem derrubar essa PEC, claro, se forem provocados, como é a forma de agir do Supremo. Será que vai ser isso mesmo? E o conflito institucional está instalado? Olha, Tiago, o conflito institucional está de fato instalado. Nós tivemos um posicionamento ontem do Supremo Tribunal Federal muito ruim, botando azeitona na empada do Pacheco, porque agora ele acabou elevando o Pacheco à figura de o grande defensor do poder legislativo. Então, o Supremo acabou se antecipando a essa questão e hoje você teve já movimentações no Congresso Nacional de setores, de deputados, de parlamentares, querendo inclusive entrar com mandado de segurança agora, prévio, para obstar o prosseguimento do projeto de lei na Câmara dos Deputados, o que é um completo devaneio. Não existe inconstitucionalidade, muito menos uma inconstitucionalidade capaz de fazer com que esse processo não tramite. Você veja que quando a fervura é demais, começam a surgir algumas ideias estapafúrdias por aí.